A tragédia do Rio Grande do Sul deixa um alerta para todas as cidades do país. Ribeirão, por exemplo, tem algumas regiões que inundam sempre que chove um pouco mais e deixam moradores preocupados. O município estaria preparado para enfrentar enchentes como a que nós estamos acompanhando no Sul? A resposta de engenheiros civis para essa pergunta é não. A cidade não está preparada para enfrentar enchentes mais graves. Tomamos como exemplo essa barragem de contenção do Ribeirão Preto, construída para ajudar a reduzir o risco de inundação, retendo o excesso de água em época de chuvas fortes. Mas, segundo o especialista, ela está assoreada, com acúmulo de terra, vegetação e tem moradias vizinhas irregulares. Portanto, da maneira como está, não seria eficiente. Infelizmente, por um evento do porte que teve no Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto não está preparado, como dificilmente alguma cidade estaria preparada para atender aquelas necessidades. Agora, a gente tem eventos praticamente todos os anos em que a gente tem que estar preparado. E no caso do córrego Ribeirão Preto, a gente tem que é a barragem de Santa Teresa e tem uma barragem que está logo após Bonfim Paulista. Há necessidade de uma terceira barragem que está prevista no plano de defesa civil, mas que não foi construída, que é a barragem do Royal Park. Imaginando uma chuva um pouco acima da normalidade, essas duas barragens são insuficientes e isso vai causar prejuízo a quem mora a jusante, que é o pessoal que mora principalmente na Vila Virgínia e o pessoal ali próximo a Jerônimo Gonçalves. Apesar do alargamento que nós tivemos na Jerônimo Gonçalves, essas duas barragens ainda não são suficientes para atender esse aumento de volume caso haja uma chuva de maior volume. Ribeirão passou por obras anti-enchentes uns anos atrás e o que foi feito não está mais ajudando. As últimas chuvas mais pesadas provocaram o transbordamento do Ribeirão Preto nas avenidas Jerônimo Gonçalves, Francisco Junqueira e principalmente na Via Norte, deixando centenas de moradores ilhados e desesperados. Essa cena é recente, foi registrada no mês passado. Isso aqui é o rio, a rua. Essa aqui é a entrada do condomínio, parece o rio do Amazonas. Outras ocorrências assustaram a região central de Ribeirão, até com uma forte correnteza que desceu pela rua Marconde Salgado. Alagamento no cruzamento da Avenida Francisco Junqueira com a Floriano Peixoto, outro ponto de acúmulo de águas. E as intervenções urbanas não colaboram com a prevenção. Paramos nas obras em andamento para a construção de galerias pluviais na esquina da rua São José para ouvir mais um alerta. O que ocorre em Ribeirão Preto é uma situação assim, um excesso de impermeabilização dos solos. Nós temos quase toda a cidade asfaltada e poucas áreas de escape, que a gente chama de boca de lobo. Ou seja, tudo que vem da região lá da 9 de julho para cá, da região do centro para Jerônimo Gonçalves, proporciona o quê? O transbordamento dos rios, que eles não têm capacidade para absorver tanta água. Ou seja, mesmo sendo situações diferentes, o problema é parecido um com o outro. Não é só a região do centro. Outras áreas de Ribeirão passam pela mesma situação. Na Zona Leste, moradores do Parque das Gaivotas enfrentam alagamentos na Avenida Alfredo Ravanelli sempre que chove um pouco mais, o que impede o acesso ao bairro, única passagem na região. Mudanças precisam ser feitas junto com um planejamento constante. Nós estamos entrando num período de seca, quando chove em Ribeirão Preto, ninguém vai se lembrar de grandes chuvas. E é exatamente essa época que você tem que se preparar para isso, porque elas vão ocorrer no final do ano inevitavelmente, né? Isso precisa estar na mente do nosso gestor, quer seja ele do executivo, quer seja ele do legislativo e das grandes entidades da cidade. Tem que cobrar isso, porque agir na hora em que o evento está ocorrendo não vai minimizar a situação. Infelizmente, obras que não se vê não dão score político. Mas eu acredito que as pessoas, quem tiver no poder executivo, olhe para a população e olhe para a cidade como um ser
em movimento, ou seja, você precisa ter essas preocupações. Nós estamos com uma quantidade muito insignificante de árvores, ou seja, isso também prejudica. A exigência de áreas mais permeáveis nas construções. Então, o recado que eu poderia dar é olhar com mais carinho para uma cidade daqui 20, 30 anos, porque tudo vai desencadear, infelizmente, pela geografia desta cidade, na região da Via Norte. E ali o núcleo habitacional está aumentando e eles serão os mais prejudicados. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que durante todo o ano realiza ações com o intuito de prevenção de enchentes. Durante o período de chuvas, mantém monitoramento preventivo por meio da Defesa Civil da cidade nas barragens e também nas áreas de risco. Declarou ainda que a maioria das obras do programa Ribeirão Mobilidade incluem ações anti-enchentes. Conosco para repercutir todo esse cenário que, claro, é preocupante, está o professor de Direito Administrativo, Tiago Marrara. Professor, boa tarde, bem-vindo aqui mais uma vez. Em meio a uma tragédia como a que nós estamos acompanhando lá no Rio Grande do Sul, é importante as cidades se prepararem para eventos semelhantes, né? O que parece distante de nós pode não ser. Boa tarde, André. Sim, é muito importante trabalhar a prevenção de desastres. Nós temos hoje esses desastres em relação às enchentes, às inundações, mas também em relação a incêndios, em relação a tremores de terra. E existe uma política nacional de defesa civil que exige dos municípios trabalhar essa temática, criar toda uma política e, mais que isso, André, destinar recursos nas suas leis orçamentárias para esse tema. Obras anti-enchentes já foram realizadas em Ribeirão, mas não foram suficientes para evitar os problemas. É preciso encarar esses fatos com mais seriedade e pensar sempre lá na frente, sempre no futuro, né, professor? Exato, André. Nós temos aí pelo menos 4 conjuntos de medidas que têm que ser trabalhadas simultaneamente. Primeiro é o serviço público de drenagem de águas da chuva. Nós temos que ter todo um conjunto de infraestrutura para microdrenagem, macrodrenagem, mas isso só, André, não basta. A gente precisa também criar regras de ocupação do solo urbano para exigir que nas construções nós tenhamos um material mais permeável e também para que os parcelamentos do solo, a criação de novos bairros, respeitem essas áreas de risco para não colocar a população em áreas que estejam sujeitas a esses desastres. E além disso, André, o que a gente não vê em Ribeirão e que já tem acontecido em outros municípios é uma política de comunicação dos riscos, ou seja, a identificação dessas áreas urbanas que estão sujeitas às inundações para a população evitar essas áreas em uma situação climática mais extrema. Nós vimos aí na reportagem da Gislene Lopes também que uma barragem de contenção do Ribeirão Preto está assoreada, tem acúmulo de terra e inclusive moradias irregulares próximas. A prefeitura pode estar assumindo um risco de uma possível tragédia. Sim, a prefeitura tem um papel fundamental aí. Inclusive, André, quando nós falamos de ocupação em área de risco, nós temos uma lei no Brasil que trata da regularização fundiária e essa lei é muito clara ao dizer que não se pode deixar a população em área de risco. Essa população tem que ser deslocada para outras áreas porque não é possível mantê-las em área de risco e o papel fundamental nessas políticas de regularização em área de riscos é da municipalidade. E aí também, André, a gente sempre precisa lembrar que a Câmara tem um papel de controle importante. Compete também aos vereadores chamar a prefeitura para explicar o que tem feito nessa matéria e também se está destinando os recursos necessários para conduzir essas políticas. Nós já mostramos várias vezes aqui no jornal a Francisco Junqueira e a Via Norte tomadas por muita água, inclusive com pessoas ilhadas nos seus veículos, nas suas casas. O sistema de drenagem da cidade é uma das prioridades que hoje a gente vê como uma área abandonada. É uma área claramente abandonada, nós temos visto muitos alagamentos e também inundações em áreas urbanas centrais, inclusive, não são áreas irregulares, são áreas centrais já muito antigas. E isso mostra, André, que o sistema de drenagem tem sido abandonado.
é preciso que a secretaria responsável cuide desse sistema de drenagem, faça as limpezas necessárias, toda a manutenção desse sistema, para que ele possa efetivamente escoar essa água, evitando a inundação e todos os danos, não só à vida das pessoas, mas também à saúde das pessoas e ao funcionamento do comércio e de outras atividades que nós temos aqui no município. Dr. Tiago Marrara, professor de Direito Administrativo, agradeço mais uma vez a sua gentileza de sempre com o Jornal da Clube. Um grande abraço, doutor. Um abraço, André. Até mais.